segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Eu vou ler o texto para nós ganharmos tempo. Diz assim: E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e disse: Passemos para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era um vento contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles se perturbaram, dizendo: É um fantasma ou um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, sentindo o vento forte, repita comigo: sentindo o vento forte, teve medo. E afundou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Se você pode, somente para encerrarmos a leitura, todos em uma só voz, por gentileza, o verso de número 32, no 3. 1, 2, 3. E quando... Eu sei que pode melhorar, vamos lá. 1, 2, 3. Queridos, o texto, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 14, é um texto muito conhecido pela Igreja de Deus. Quantos aqui não já ouviram louvores acerca desse texto? Quantos aqui não já ouviram louvores ou pregações acerca desse texto? Esse é um texto muito conhecido. No entanto, é um texto que, mesmo sendo muito explorado, ainda consegue se extrair algumas verdades ou lições para as nossas vidas. É interessante quando lemos o capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, ao observarmos todo o contexto, percebe-se que Jesus estava saindo de um luto. Segundo o texto, seu primo João Batista havia sido decapitado. Haja vista que Jesus está saindo de um luto, e quando ele sai de um luto, ele para diante de uma multidão, e essa multidão está faminta. Jesus começa a pregar, Jesus começa a verbalizar ensinamentos acerca do reino dos céus. Quando Jesus para pregar, toda aquela multidão está sendo edificada. Mas Jesus reconhece a necessidade humana. E por ter o reconhecimento da necessidade humana, Jesus disse: Eu não posso os despedir de mãos vazias. Traga a eles ou dá a eles o de comer. Um discípulo olha para o outro, e no meio desse interim, eles vão dizer: Senhor, nós não temos nada para dar a eles de comer. De repente, um olha para o outro, e no meio da multidão, sai uma criança. E na mão dessa criança, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aquele pão, levanta o pão para o céu, dá graças a Deus, e começa a repartir. Eu vou simplificar isso aqui para ver se você entende. Ele pega o pão, levanta para o céu. Antes do milagre acontecer, ele já está dando graças a Deus. Quando ele levanta para o céu, ele reparte. Quando ele reparte, ele alimenta aproximadamente quase 15 mil pessoas, pois o texto fala de homens, e eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando ele sai daquele milagre, ele reúne todos os seus discípulos, e ele sobe um monte para orar. Mas o texto vai dizer que Jesus subiu um monte sozinho.
Enquanto Jesus está subindo o monte, ele dá uma ordem, a ordem é o verso de número 22, entremos no barco ou passemos para o outro lado. Jesus está referindo-se a Cafarnaum. Entrem no barco e passem para o outro lado do lago. Entre no lago e passem para o outro lado. O texto está dizendo, passemos, passemos, passemos. Estou sendo muito simples aqui, se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada em culto nenhum. A conotação do texto dá a entender que Jesus iria entrar no barco com eles. Porque a ordem do texto para eles é, entremos no barco e passemos para o outro lado. Quem está mandando eles passar para o outro lado não é um discípulo para o outro. Quem está mandando eles passarem para o outro lado era Jesus de Nazaré. Mas quando eles entram no barco, Jesus fica no monte. Quando eles entram no barco, Jesus fica no monte. O fato deles terem saído primeiro não quer dizer que o final da caminhada chegariam sem Jesus. Eu vou acabar de novo porque pregador não tem patrão e eu vim aqui para adorar com você. O fato deles terem saído na frente não quer dizer que Jesus não chegaria com eles. Eu vim aqui liberar uma palavra do céu para a tua vida. Você pode ter dado início a esse projeto, mas Jesus vai até o final com você. Você pode ter dado início a esse relacionamento, mas Jesus vai até o final com você. A ordem é passe para o outro lado, que eu espero você chegar lá. Os discípulos entram no barco e o texto vai dizer que eles estão passando. E Jesus está no monte, o lugar de intimidade, porque o texto diz que subiu ele ao monte para orar à parte. Jesus está no monte, está falando com Deus, porque aquele momento era de luto. Seu primo João Batista havia sido decapitado. Haja vista que Jesus desce, o texto simplifica dizendo que era perto da 4ª vigília da noite, no horário romano, entre as 3 e 6 horas da manhã. Enquanto Jesus está descendo, o texto está dizendo bem claro, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus vem caminhando por sobre as águas. Pedro olha para Jesus e teme. Jesus dá um grito e diz, calma, tem de bom ânimo, sou eu. O eu sou do texto é o mesmo eu sou de Êxodo capítulo de número 3. Quando Moisés disse, Senhor, como eu paro na presença de Faraó? Ele disse, Moisés, você é vaso, eu sou o oleiro. O vaso não tem nada senão o oleiro não coloque dentro dele. Na presença de Faraó, quando tu abrir a boca, não fala por você, porque por você, você não é nada. Mas quando abrir a boca, pode dizer para ele, o eu sou o que sou, me enviou a voz. Exegeticamente falando, eu serei o que for necessário, diante de qualquer ocasião. Já tem alguém ali com a mão para cima, eu vou acabar até você da glória. Na presença dele não sou eu, na presença dele é ele. Você vai sair daqui com uma certeza essa noite, o eu sou o que sou. Quem tem boca para abrir e adorar a ele. O que eu faço na presença dele, você não faz nada. O que eu falo na presença dele, você não fala nada. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, que nós somos vasos de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, seja dele e não de nós. Aí, parafraseando com o texto de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, Cadu, se eles não pegarem isso aqui, eles não pegam mais nada em culto nenhum, e eu paro de pregar agora. Moisés, na presença de Faraó, é o representante do céu na terra. Porque em Gênesis 2, capítulo de número 7, ele vai dar um sopro em Adão. E o texto diz, e soprou na narina de Adão, e o homem tornou a ser alma vivente. O texto original é Theo Peneutos in Spirit. Theo, Deus. Peneuto, soprado. In Spirit é uma expressão do latim que traduzido para o português quer dizer para dentro. Juntando esses 3 significados tem
Deus soprado para dentro do homem. Aí o texto diz: quando Deus soprou no homem, o homem tornou a ser. Você não pegou isso aqui não, eu vou cavar para ver se você dá glória. O homem só é alguma coisa quando Deus entra dentro do homem. Porque se Deus não entra, o homem não prega. Porque se Deus não entra, o homem não canta. Porque se Deus não entra, o homem não profetiza. Porque se Deus não entra, o homem não rege. Agora, como Deus entrou no crescendo na unção, eu quero ver quem tem ele aí. Quem tem? Eu vou deixar você adorar. O texto vai dizer que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era um vento contrário. O vento era um vento? Mas perto da quarta vigília da noite, veio Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro, atônito de todos os temperamentos dos discípulos, o temperamento de Pedro era conhecido como sendo austero. Pedro era nervoso. Quando Jesus estava sendo levado para o sinédrio, Pedro ele puxa a espada da bainha de Malco e corta a orelha. Aí Jesus pega a orelha no chão e diz: Pedro, não te chamei para cortar, porque a espada é para edificar. A espada que mata não é minha. Espada que edifica fui eu que mandei. Culto que você entre mais apanha do que edificado pode ser qualquer outra coisa, não é culto. Agora, culto que você entra cortado e sai inteiro, pode dar glória a Deus, porque o dono da espada. Aí Pedro ele olha para Jesus e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus diz: Pedro, vem. Aí o texto vai dizer: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Gente, se você não pegar isso aqui, eu paro de pregar agora. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Peraí, Pedro vive milagre, porque a mesma água que Jesus andou, Pedro andou também. Só que quando Pedro para de sentir Jesus e começa a sentir o vento, ele começa a afundar. Foi aí que eu fui entender que Pedro só estava de pé, não era pelo que ele via, mas era o que ele sentia. É por isso que Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que perecem, porque crente é diferente. Ele chega no culto, não está vendo milagre, não está vendo cura, não está vendo porta aberta, mas ele sente o negócio dentro dele. Aí Paulo vai dizer: nós somos vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Há uma parnassá dentro do homem, ele entra sentindo, é debaixo de notícia triste, mas ele está sentindo a palavra. E Pedro está sentindo. Aí o texto vai dizer: quando começou a sentir o vento forte, começou a afundar, porque o que mantinha Pedro de pé não era o que ele via, era o que ele sentia. Nós estamos aqui não pelo que vemos, mas pelo que sentimos. Quando Pedro começa a andar, ele afunda. Só que Pedro, gente, é pescador nato, criado nas águas. Se eu fosse você, eu daria 464, glória a Deus. Ele é um bom pescador, mas ele não conseguiria nadar no mar tempestuoso, no lago da Galileia, por conta dos 43 metros de profundidade. Por mais que ele soubesse trazer os peixes, ele não tinha capacidade de dominar as águas. Então o lugar que fez Pedro ser desequilibrado não tirou Jesus do lugar, porque o que mexe comigo e mexe com o meu equilíbrio, não mexe com o equilíbrio de Deus. Ou tu acha que lá no céu tem Covid-19? O que faz você ficar desequilibrado, não tira o céu do lugar. Pedro está no mar, e o texto diz: e sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, Não é pescador nato? Não vive da pesca? Por que não nada agora? Por que não mergulha agora? Ele está desequilibrado nas águas, mas o dono do equilíbrio está na frente dele. Porque quando Jesus estende a mão, Jesus está dizendo: tu está afundando, mas eu estou na frente. A porta está fechada, mas eu estou na frente. O diagnóstico bateu, mas eu estou na frente. Estão caluniando você, mas eu estou na frente. Estão dizendo que você é fracassado, mas eu estou na frente. Eu não sei se você vai levantar a mão, mas eu vim profetizar
profetizar. Eu não sei quem se posicionou, mas o dono da guerra está na frente. Eu vou deixar você dar 1 minuto de glória a Deus. Vai, 59, 58, 57, 56. Ele está na frente. Eu quero ver você adorar a Ele aí. Só quem adora, só quem adora, só quem adora. Você não depende do médico, Jesus está na tua frente. Você não depende da notícia do advogado, Jesus está na tua frente. Você não depende da porta que fechou, Jesus está na frente. Adora Ele aí, Ele está na tua frente. E começando a afundar, clamou dizendo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Você percebeu que Pedro está afundando, ele está clamando? Agora, com todo respeito aos teólogos que aqui estão, mostra para mim na Bíblia alguém descendo do barco para salvar Pedro. Porque existe uma diferença de amigo para colega. Comiam com Pedro, andavam no barco que Pedro direcionava. Agora, quando Pedro começou a afundar, ninguém desceu do barco para ajudar ele. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou cavar com muita simplicidade para ver se você abre a boca para dar glória. Cuidado com quem anda no barco com você. Porque nem todo mundo que está no mesmo barco tem disposição de pular dele para tirar você do fundo. Agora, quando todo mundo te abandonar, pode ficar tranquilo. Há um Jesus que está andando sobre as águas para pegar na sua mão. Porque o que estão querendo gritar no teu ouvido é que você está sozinha, está abandonado. Ninguém te ama, ninguém te abraça, ninguém fala com você, a tua família não gosta de você. Você está quase entrando num quadro depressivo. Mas não faz isso não. Por quê? Porque o dono da pesca está na tua frente e ele vai arrancar você desse fundo em nome de Jesus. Eu gosto desse texto, mas eu fico pensando, porque todos os detalhes inerentes à Bíblia Sagrada nos fazem pensar. Eu digo no meu meio de amigos que de todos os livros que nós podemos ler, a Bíblia, sem sombra de dúvidas, é o melhor dos livros a lermos. Sem sombra de dúvida. Quando você lê o texto de Mateus 14, você acha que o frustrado do texto é Pedro, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Porque ele desceu do lugar em que estava e afundou no lugar que não dominava. Mas quando você lembra da pesca maravilhosa, o exaltado do texto é quem? É quem? Então o frustrado no mar é exaltado no mar? Porque o mar que frustra também é exalto. Você não pegou isso aqui não? No lugar da tua humilhação vai ser o mesmo lugar da tua exaltação. Quem olha para Pedro não vai dizer é frustrado. Quem olha para Pedro vai dizer é exaltado. No lugar que te humilharam, Deus vai usar o mesmo lugar. Jesus estende a mão para Pedro, tira Pedro do fundo e o texto diz: e afundando Pedro começou a gritar. E afundando Pedro começou a gritar. Você já percebeu que existem momentos na nossa vida que o glória a Deus sai com desespero, que o aleluia sai com desespero, mas enquanto Pedro está gritando, Jesus está na frente dele. Eu faço uma analogia no texto sem ferir o mesmo. Eu percebo que no texto quem está olhando para Pedro está dizendo: vai morrer afogado, está sozinho, abandonado. Parece, fazendo uma parafraseação, com os meninos que estavam dentro da fornalha. Está quente, aquecido 7 vezes mais. Eles vão morrer ali dentro. Mas aparece no texto de Daniel, capítulo de número 3, o 4º homem da fornalha, para andar junto com ele. Você não pegou isso aqui não? Todas as vezes que você se sentir sozinho, o 4º homem vai aparecer para te ajudar. Elias e Eliseu, o profeta olhou para o moço e disse assim: nós estamos cercados, quem nos tira daqui? A palavra do profeta para o moço é: Deus, abra os olhos do menino para que veja. Quando ele abriu a porta, tinha um exército do céu, e ele disse: que exército é esse? É o céu que desceu para te representar. Eu vim dizer para você que você não está sozinho nessa guerra. 2020 ainda é ano de vitória. Quem pega essa palavra?
Ele tira Jesus, ele tira Pedro das águas, ele tira Pedro das águas, e o texto diz que eles voltaram caminhando. Não, você não pegou isso aqui não, eu vou simplificar. Pedro foi sozinho e afundou. Pedro voltou com Jesus e caminhou, porque toda caminhada com Jesus nos gera equilíbrio. Sozinho ele afunda, com Jesus ele fica de pé. Sozinho ele murmura, com Jesus ele tem a vitória. Sozinho ele rasga a credencial de crente, com Jesus ele permanece fiel. Sozinho ele quer chutar o balde no dito popular, com Jesus ele permanece firme. Sozinho ele não quer saber de culto, com Jesus ele é o primeiro a chegar na igreja. Eu vim aqui dizer para você que a partir dessa noite, e queira Deus não passe dessa noite, é Jesus que vai te acompanhar. Aí o texto diz que eles entram no barco. Pedro saiu das águas, volta com Jesus, e entrando eles no barco, acalmou o vento. E entrando eles no barco, acalmou. Por que Jesus não acalmou o vento nas águas? Por que Jesus acalmou o vento dentro do barco? Por que Jesus não dá um grito com Pedro nas águas e para o vento? É para mostrar que quem está dentro do barco também tem que reverenciar a autoridade que está no nome dele. Paulo, ele estava indo para Roma e sofre um naufrágio. Ele vai batizar o nome daquele vento que bate no barco como um vento chamado Euroaquilão, que é o vento que levanta as grandes ondas. Aí Paulo vai dizer no texto, é como se o vento que viesse de cima batia nas águas que estavam embaixo, e as águas que estavam embaixo se levantassem contra quem estava dentro do barco. Era como se Paulo dissesse, quando nós que estamos em cima batemos naquilo que está embaixo, o efeito é fazer com que aquilo que está embaixo se levante contra nós que estamos em cima. Está vendo agora porque estão falando de você? Está vendo agora porque estão desdenhando da tua vida? É porque quando aquele que está em cima bate naquilo que está embaixo, o efeito é fazer com que aquilo que está embaixo sobrepõe-se sobre aqueles que estão no barco. Mas Paulo vai dizer assim, eu sofri um naufrágio, o barco quebrou, estamos no mar, mas ele não vai me deixar morrer. Eu vim aqui dar uma palavra para você, esse naufrágio não tira a tua vida, o dono do barco está com você. Quantos pregadores eu não já ouvi lendo esse texto, que batem em Pedro? Pedro afundou, pulou do barco, pediu para sair. Porque quem pede para sair não é Jesus. Quem pede para entrar no mar é Pedro. Quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, ele se oferece para pisar nas águas. O que ninguém disse para Pedro é que quando ele pisasse no mar, a força do vento estaria ali. Porque tem gente achando que andar com Jesus é só bonança. Eu não vim aqui maquiar o texto para dizer para você, eu vim aqui dizer para você que você vai ter vitória. Mas vai ter vitória andando com Cristo, em Cristo e por Cristo. Mas se depender do mar, tem vento para bater. O problema ou a problemática do texto não está no mar, está em quem eu ando ou com quem eu ando. Porque enquanto eu ando com Jesus, o mar pode bater no barco que Jesus segura na minha mão. Enquanto eu estou com Jesus, o vento pode bater no barco que Jesus segura a tua casa. Eu vim aqui dizer para você que a tua casa está guardada, protegida, alinhada pelo Jesus dos crentes que está aqui essa noite. Pedro entra no barco e o texto diz, e entrando eles no barco, acalmou o vento. Entrando eles no barco, acalmou o... Olha para o texto, Pedro desceu sozinho. Porque todas as vezes que alguém quiser fazer você descer, ninguém vai te ajudar a chegar desse lugar. Porque para descer, ninguém te ajuda. Para descer, é fácil. É uma simples palavra. É um simples gesto. E você sai do degrau que estava. Agora eu quero ver amigos para te fazer subir. Porque enquanto todo mundo estava no barco, parece que eu vejo no texto Jesus subindo de mão dada com Pedro, dizendo, parabéns Pedrão,
Foi subir comigo que o vento cessou. Você não pegou isso aqui não? Subir sozinho é trazer o vento para o barco. Agora subir com Jesus é garantia que o vento vai cessar. Eu vim aqui dizer para você que você não está subindo sozinho. Jesus está subindo com você. E queira Deus não passe dessa noite. O vento que batia nesse barco vai ter que cessar para a glória de Deus. Porque quando Jesus sobe com Pedro, Jesus está dizendo para ele: eu sou o dono do vento. Porque o proverbista Salomão vai dizer em Provérbios capítulo número 18, que ele controla o vento e a tempestade bem na palma das suas mãos. Ele está dizendo: Pedro, pode subir comigo. Você não pode andar com fofoqueiro, você não pode andar com quem fala mal do pastor. Agora comigo, Pedro, você pode entrar no barco que a garantia de vitória é certa. Eu vim aqui levantar uma palavra para Pedros que estão aqui, submersos ao mar, apanhando pelo vento. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que esse vento não vai te matar. É noite de vitória para a tua casa. Quem pega, aplaude essa palavra em nome de Jesus. Olhe para cá, eu encerro agora. Pedro subiu do bar, porque Jesus estava com ele. Quando Jesus está na sua vida, não tem vento nem tempestade que faça você perder o equilíbrio. Quem está comigo aqui, amém ou não amém? Amém. Eu morava aqui próximo a Campo Grande, e há aproximadamente 4 anos atrás eu mudei para o Recreio dos Bandeirantes. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava saindo da faculdade, estava ali na Salvador Allende, no Barro Horto, saindo da faculdade. Eu tinha um hábito de correr na praia. E quando eu saí da faculdade, deixei minha mochila em casa, troquei de roupa e fui correr. Quando eu estou correndo, eu corria do posto 10 até o posto 12. E aí o Espírito de Deus tocou no meu coração e disse assim: olha, hoje quem vai caminhar com você sou eu. Eu troquei de roupa, ouvindo aquela voz ardentemente no meu coração, começa a correr. Passo do posto 10, chego no posto 11. Passo do posto 11, chego no posto 12. E eu falei: Jesus, aqui eu vou parar. E o Espírito de Deus falou: corre mais um pouco. Quando eu chego próximo ao pontal, na pedra do pontal, eu falei para Deus: Deus, eu paro agora ou continuo? Ele disse: para e olha para trás. Quando eu olho para trás, atrás da mureta da praia, tinham 4 jovens ali. O Espírito de Deus falou assim: tu não prega na igreja? Tu não roda por aí pregando? Aqui não tem holofote, aqui não tem tapete vermelho, aqui não tem recepção, aqui não tem oferta, aqui não tem câmera, nem fotografia. Prega agora. Aí eu entendi que quando Jesus anda com Pedro, até o vento tem que se reverter. Eu parei na frente deles 4 e disse: bom dia. Um assustado com o outro disse: o senhor é policial? Eu disse: não. O que o senhor é que o senhor veio nos parar aqui? Eu disse: sou pregador da palavra. Por que você está parado aqui? Porque eu corro do posto 10 até o posto 12. Mas essa manhã, especificamente essa manhã, o Espírito de Deus falou no meu ouvido: corre mais um pouco. E quando eu cheguei aqui, vocês 4 estavam aí. E eles disseram: então fale o que você veio fazer. E o Espírito de Deus falou no meu coração: prega, ministra. Eu começo a pregar. Estou pregando. De repente um garotinho de 16 anos pega o cigarro de maconha, joga no mato e fala assim: eu não quero fumar mais esse negócio não. O que estava do lado dele disse: eu estou todo arrepiado. Pegou o cigarro, apagou, jogou no mar e disse: eu não quero esse negócio não. Aí os outros 2 disseram: se ele não fuma e o outro não fuma, eu não quero saber disso aqui não. Pastor, onde é a tua igreja que eu quero entrar lá? Aonde Jesus te plantar, você tem que falar aquilo que Ele te chamou. Porque pregar aqui é fácil. Tem gente para levantar a mão, tem gente para... aqui dentro é fácil. Aonde Ele te plantar, Pedro. Acabei de pregar, os 4 estavam chorando. Os 4 estavam chorando. Detalhe: 2 havia saído da penitenciária naquele dia. Eles disseram assim: eu quero estar no culto, pastor, só que eu não tenho roupa. Eu falei: é o menor dos problemas. Fui em casa, peguei as roupas, voltei lá, dei as roupas para eles. E eu falei para eles: ó, agora vocês têm um compromisso comigo. À noite eu aguardo vocês na igreja. Quando
quando eu estou chegando no culto em que eu iria pregar, quem eram os 4 que estavam sentados na primeira fileira da igreja? O Jesus do Pedro ainda pega maconheiro e faz pregador. O Jesus do Pedro ainda pega prostituta e faz mulher de Deus. O Jesus do Pedro ainda pega anônimo e exalta ele na terra. O Jesus do Pedro ainda pega quem não é e faz ser. O Jesus do Pedro ainda abre porta onde não tem parede. O Jesus do Pedro ainda ressuscita morto. O Jesus do Pedro ainda cura a Covid-19. Eu vou dar 1 minuto para quem acredita em Jesus adorar. Vai, enquanto eles louvam, adora aí. 1 minuto, fica de pé para adorar. 1 minuto, 1 minuto. O Jesus do Pedro vai te visitar aqui essa noite. Vivi dias de solidão, ninguém pra me acender a mão, ninguém pra me acender a mão, sem nenhum amigo. Eu encontrei um grande amor que não se importa como eu sou, que apaga com minha dor a paz quando clamo a ti. Aleluia. Jesus, tu és tudo pra mim. Sofreste ali na cruz por mim, e mesmo na tribulação prometo a ti, contigo estarei, Jesus. Se houver alguém que está afastado do caminho do Senhor, Jesus está te convidando a entrar no barco com Ele, porque com Ele, entrando no barco, a tempestade certamente vai silenciar. Linda mensagem profética. Crescendo, vamos dizer almo digno, pastor Carlos. 1, 2, 3. Aplauda o Senhor pela vida dele. Me tocas como tudo, entrego minha vida a ti. Eu finalmente encontrei quem me amou primeiro.